Este conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, gente. Eu sou o Carlos André, artista orientador de literatura do Vocacional SU1 2021. Bem, dessa vez então a gente vai falar, dentro desse nosso longo processo de discussão sobre o conto, sobre o parágrafo reflexivo. Como o próprio nome já diz, o parágrafo reflexivo é um parágrafo que está dentro do conto, mas ele se desloca um pouco da narrativa, porque ele não faz parte daquela história que está sendo contada, né? Mas ele é, na verdade, uma reflexão a respeito dessa mesma história. Há muitas maneiras de se usar o parágrafo reflexivo, né? Ele pode ser curto, ele pode ser mediano, ele pode ser longo, né? Ele pode estar no começo do texto, ele pode estar no meio do texto e ele pode estar no final do texto. Dependendo do seu uso, modifica-se também a sua funcionalidade. Se a gente tem o parágrafo reflexivo no início do texto, por exemplo, né, ele serve ali como uma espécie de introdução, né, de guia filosófico, conceitual, para aquilo que virá a ser a narrativa depois. Né? Se ele está ali pelo meio, ele pode se referir a um aspecto dessa narrativa, né, que em determinado momento a gente quer aprofundar um pouco mais, quer refletir um pouco mais a respeito. Se ele vem ao final, normalmente ele tem um efeito ali de conclusão, né, e de arrebatamento, né, do conto, e serve também como uma espécie de moral da história, né, o que é muito comum, por exemplo, nas fábulas. Para a gente exemplificar, então, vamos ler uma das peças mais maravilhosas da história do conto brasileiro de todos os tempos, que em si mesmo já é, né, uma aula completa sobre escrita de contos, que é o fabuloso A Cartomante, do Machado de Assis. Eu separei 2 trechinhos desta obra-prima aí para a gente dar uma olhadinha. São parágrafos curtos, um logo na primeira linha do conto, outro ali pelo meio, né? Notem essa diferença, né? O primeiro parágrafo reflexivo, por estar justamente no início do texto, ele dá o tom, né, filosófico do conto como um todo, né? Ele introduz conceitualmente aquilo que será discutido pela narrativa, né? Já o segundo, que está ali pelo meio, né, ele vai nos remeter a um aspecto da narrativa toda que o Machado de Assis quer enfatizar, né, quer refletir com um pouco mais de profundidade. Antes de chegarmos aos parágrafos, vou fazer um resuminho aqui, sem estragar muito a surpresa para quem não conhece o conto ainda e poderá ler depois, da história da Cartomante. Bom, essa história famosíssima aí do Machado, então, relata um triângulo amoroso. Uma jovem casada se apaixona pelo melhor amigo do seu marido. E o Machado, num brilhantismo extraordinário, né, em que a narrativa vai para o passado, depois volta para o presente diferentes vezes, tem esses parágrafos reflexivos, entre outras manhas ali incríveis de maestria narrativa do Machado, né, vai descrevendo também, né, o Brasil do século XIX, né, o tipo de comportamento social que a classe média brasileira, né, possuía aí durante esse período. Esse relacionamento, né, proibido se desenrola até um fechamento aí, que eu não posso dizer aqui porque estragaria muito, né, como eu disse antes, a surpresa de quem ainda não conhece. Vamos então aos 2 parágrafos
São bem curtinhos. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Bem, vimos então como Machado, né, consegue usar o parágrafo reflexivo com precisão, né, sem necessitar se estender muito sequer, para que esse tipo de recurso se encaixe, né, com rigor ali a narrativa. A gente pode fazer, como eu disse, de diferentes maneiras, né? O legal é sacar, na hora de se utilizar esse recurso, o quanto ele agrega, né, para o conjunto do nosso texto, né? Muitas vezes é bem bacana a gente colocar esse parágrafo porque ele acrescenta a imaginação do leitor, né, outras possibilidades de leitura sobre o nosso próprio texto. Vamos tentar então, gente, fazer parágrafos reflexivos aí. Um exercício bacana é pegar contos que porventura você já tenham pronto ali e que não tenham ainda o parágrafo reflexivo e tentar encaixar em algum momento ali essa quebra, né, na narrativa. É o momento em que você compartilha uma intimidade com o leitor, é como se você estivesse relatando para o leitor a sua própria visão a respeito da narrativa que você mesmo escreveu. É isso, espero que tenha sido legal aí para vocês. Quem quiser pode comentar aqui no chat do vídeo, pode me mandar mensagem pelas redes virtuais que estão aí na descrição, tá bom? E é muito legal sempre receber e trocar mensagens com vocês. Até a próxima semana de Vocacional, então, e vamos escrever.